Você já ouviu ou até mesmo citou esse versículo de forma errônea. A paz do Senhor e seja bem-vindo ao nosso canal. Meus amados, queridos irmãos, nós como cristãos nós temos uma deficiência, a de reproduzir aquilo que ouvimos, sem consultar principalmente as santas sagradas escrituras. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento para um versículo bíblico que é muito citado, até cantado em louvores pelo nosso povo cristão. Eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, onde o apóstolo Paulo nos diz a seguinte expressão: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meus amados, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui a respeito da tentação. Paulo está falando sobre ser tentado, ser conduzido ao pecado. E quando Paulo fala de tentação, muitos de nós traduz como provação, como luta. E quantas pessoas nos já disseram: olha, Deus não permite luta além das forças. Deus não permite prova além do que podemos suportar. E eu quero dizer a você que pela Bíblia essa colocação está equivocada. E eu quero chamar a sua atenção principalmente aqui para esse texto a princípio. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele chama a nossa atenção não para a provação e para a luta, mas ele chama para a tentação. A ponto de que ele repete alguma vez, ele diz assim: não sobreveio sobre vós tentação. Aí ele continua dizendo: senão humana. Aí ele prossegue dizendo: mas fiel é Deus, que não deixará tentar. Veja que Paulo fala a primeira vez, Paulo repete a segunda vez sobre tentar. Aí ele continua dizendo: com a tentação dará também o escape. Ou seja, Paulo em nenhum momento fala de provação. Ele repete no mínimo aqui 3 vezes se referindo à tentação. Ele fala de tentação, fala de tentar e prossegue falando sobre tentação. E esse termo tentação aqui, irmãos, aplicado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, esse termo tentação vem do original do grego, com a palavra chamada parápreo, ou parapreu, depende da sua interpretação de linguagem. E esse termo, ele traz o sentido, segundo John Davis, navegar perto ou navegar do lado. E Paulo aqui, irmãos, ele usa expressamente uma metáfora, referindo-se à tentação como as embarcações que ancoravam no porto da cidade de Coríntios. Lembrando que nós estamos falando da primeira carta aos Coríntios, e Coríntios era um porto industrial onde chegavam as embarcações. E Paulo usa as embarcações como exemplo, assim como as embarcações ela navegava lado a lado, e do lado da cidade e do povo, assim também a tentação na vida do cristão, navega lado a lado. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado ao pecado além da nossa própria força, ou seja, além daquilo que podemos suportar. Paulo ainda ele escreve, irmãos, e eu quero chamar sua atenção para isso aqui, na segunda carta aos Coríntios. Se você puder, abra sua Bíblia conosco, apesar que nós estaremos colocando o texto aqui na tela para você acompanhar. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 9, a seguinte expressão: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Veja que Paulo aqui já não fala de tentação, Paulo está falando de tribulação, de luta, de prova. E ele diz que aqui a prova, a tribulação, foi maior do que eles podiam suportar, foi acima das suas forças. Ele continua dizendo: de modo tal que até da vida desesperamos, ou seja, até da vida a gente perdeu a esperança. Paulo está dizendo que a prova foi tão grande, que a luta foi tão grande que eles achavam que ia morrer. Porém, no versículo 9, se os irmãos puderem acompanhar com a gente, se não vão observar, que ele fala do propósito de Deus ter permitido isso. Veja que o versículo 9 ele continua dizendo: mas já em nós mesmos tínhamos já a sentença de morte, dizendo que eles já tinham sentenciado, aqui já acabou, já não dá mais, a gente não vai conseguir vencer.
Ele continua dizendo, para que não confiássemos em nós. Ele está dizendo, Deus permitiu essa luta acima da nossa força, essa provação acima da nossa força, além do que nós podíamos suportar, era para nós não confiarmos em nós, mas confiarmos em Deus. Ele continua dizendo, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Ora, Deus estava aprovando o apóstolo Paulo, segundo as suas próprias palavras, para que ele confiasse em Deus. Aí você pode perguntar, irmão Eliabe, me explique, como é que Deus permite luta, prova, além do que nós podemos suportar? É simples, tem pessoas que não suportam e entram pelo caminho do suicídio. Tem pessoas que não suportam e tiram a própria vida, porque foi além das suas forças, foi além do seu limite, foi além da sua capacidade humana. Então, antes de nós falarmos, pregarmos e explanarmos uma certa situação bíblica ou uma certa frase bíblica, eu costumo dizer, analise e leia a Bíblia. Porque a gente lendo a Bíblia, a gente não erra. Até porque o próprio Senhor disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente conhece, a gente não engole qualquer coisa e muito menos também fala qualquer coisa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal. Deixa o teu like aqui também para fortalecer o nosso conteúdo. E deixa nos comentários a tua opinião, que é de suma importância para nós. Eu sou Eliabe Barreto e Deus te abençoe.